Em ato democrático na Avenida Paulista, Jair Bolsonaro pediu anistia para presos pelo 8 de janeiro. Advogado do ex-presidente disse que a fala sobre reconhecer a existência de minuta golpista se referia a um texto recebido depois que deixou o governo. Medo da criminalidade afasta negócios e leva regiões do Brasil à desindustrialização. Uso de câmeras corporais por policiais militares ainda é tímido no Brasil, mas tem dado resultados nas operações. Reajuste salarial médio em janeiro foi o maior para o período em 17 anos. 17 municípios estão em estado de emergência por causa das fortes chuvas no Acre. Governo da Hungria aprovou a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte. E estudo revelou que escrever à mão é um excelente treinamento para desenvolver habilidades de forma mais eficiente do que digitar em um teclado. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu apoio de deputados e senadores a um projeto de anistia para os presos pelos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes. A fala, que aconteceu durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo, para milhares de pessoas, também trouxe à tona o assunto da tentativa de golpe. Neste caso, o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse que quando ele mencionou reconhecer a existência de minuta golpista, se referia a um texto recebido em 2023. Portanto, depois que deixou o governo. Neste domingo, durante seu discurso para milhares de apoiadores, Bolsonaro deu, entre outras, a seguinte declaração. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. De acordo com a defesa de Bolsonaro, a minuta em que o presidente se referiu faz parte dos autos aos quais a defesa teve acesso em 18 de outubro do ano passado e não durante seu governo. O advogado de defesa disse que o ex-presidente pediu para que ele encaminhasse por telefone o texto para que pudesse imprimir e ler fisicamente. O documento foi encontrado pela Polícia Federal no início de fevereiro na sala do ex-presidente na sede do PL em Brasília. O documento previa declaração de estado de sítio e decretação de uma operação de garantia da lei e da ordem após a derrota nas eleições. Na semana passada, Bolsonaro ficou em silêncio no seu depoimento no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Neste domingo, além de tentar se defender das acusações da Polícia Federal, Bolsonaro diminuiu o tom da agressividade contra o Supremo Tribunal Federal e disse buscar a pacificação do país e pediu anistia aos presos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A anistia é uma forma de extinção de punibilidade prevista no Código Penal. Basicamente, é uma espécie de perdão concedido dentro da lei a algum crime cometido. Segundo os investigadores da Polícia Federal, Bolsonaro estava ciente da existência das minutas e das tratativas para tentar impedir a posse de Lula. Para os investigadores, o ex-presidente não só participou da elaboração, como chegou a fazer alterações em uma minuta para legitimar um golpe de Estado.
As buscas pelos 2 criminosos que fugiram do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegaram ao 13º dia. Mas essa novela ganhou hoje um novo capítulo. A Polícia Federal prendeu um suspeito de ter ajudado a esconder os fugitivos. E agora, a história parece caminhar para um desfecho final. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou hoje a 5ª prisão da operação que ainda tenta encontrar os 2 fugitivos de Mossoró. De acordo com a Polícia Federal, o homem era dono de um sítio no interior do Rio Grande do Norte e usou o local para abrigar a dupla durante mais de uma semana. Para esconder os 2 e continuar calado, o suspeito teria recebido cerca de R$5 mil. Em troca, deu uma cabana em sua propriedade. Foi neste local que eles dormiram, se alimentaram e cavaram buracos para não serem vistos pelos helicópteros e nem pelos drones com sensores de temperatura. Mas esse suspeito chegou a procurar a polícia. Na semana passada, ele até prestou depoimentos. Mas ao identificar algumas inconsistências nos relatos, a PF pediu um mandado de prisão contra ele. Agora eles investigam se o homem foi aliciado ou se realmente ajudou os criminosos por vontade própria. Essa foi a 5ª prisão ao longo das investigações que buscam por Rogério Mendonça e Deibson Nascimento. Eles foram os responsáveis pela primeira fuga nesse sistema penitenciário federal. Mas o tempo está passando e, com as buscas a todo vapor, parece que o fim está próximo. A força-tarefa montada para capturar os criminosos agora encontrou um esconderijo. Eles acreditam que os homens passaram pelo menos 2 dias no local. Ele fica próximo à prisão e é coberto pela mata. Foram achados também um facão, uma lona e várias embalagens de comida. Mas essa não é a primeira vez que os agentes encontraram pistas dos foragidos. Logo na primeira semana de fuga, os homens fizeram uma família de refém e por lá encontraram pegadas, roupas e até um uniforme da penitenciária em que estavam detidos. Policiais militares de 7 estados brasileiros usam câmeras corporais, o que representa mais de 27 mil dispositivos em operação. Apontada como uma importante ferramenta para apurar atos de violência cometidos por e contra PMs em serviço, a adoção dessas câmeras ainda é pequena no Brasil. A violência no Brasil continua sendo um tema atrativo, principalmente para as forças de segurança. Para isso, as polícias militares vêm adotando câmeras corporais que, embora ainda tímida, vem dando resultados nas operações. Hoje, ela é apontada como uma importante ferramenta para apurar atos de violência cometidos por e contra policiais militares em serviço. Mas, de acordo com as secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal, apenas 8,8% dos agentes usam o dispositivo. Eles estão divididos entre Minas Gerais, Pará, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima, que juntos somam mais de 27 mil câmeras em operações para um contingente de quase 309 mil policiais operacionais. Aqueles que prestam os serviços de segurança pública nas ruas, sem contar os que estão em atividades administrativas. Entre os que adotam os equipamentos, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina têm mais de 10% nas tropas com câmeras. Os 3 estados reúnem 92% dos equipamentos em operação no Brasil. Outros 18 estados informaram estudar, testar, ter processos em andamento para a compra ou aguardar a definição do Ministério da Justiça sobre o tema. A pasta já elaborou um projeto de lei que busca institucionalizar o uso dos equipamentos. O Rio Grande do Norte tem o menor percentual de agentes com câmeras. São 15 equipamentos para 6.618 agentes, segundo o governo. Os planos para expandir esse número ainda estão em nível de planejamento. Especialistas atrelam a lentidão à tensão política entre governador e a corporação. E a decisão de adotar as câmeras cabe exclusivamente ao governador do estado. O bom resultado já pode ser visto em São Paulo, por exemplo. As câmeras passaram a ser usadas em 2020. Depois que a Polícia Militar passou a adotar o equipamento, a letalidade provocada por policiais em serviço caiu 62,7% no estado, passando de 697 mortes em 2019 para 260 em 2022.
As empresas brasileiras gastam por ano quase 200 bilhões de reais com segurança. Mesmo assim, empreendimentos deixam de ser instalados em locais onde há episódios de violência, sem contar outros custos difíceis de estimar e que têm impacto direto na saúde financeira dos negócios. Empresas brasileiras gastam, em média, 171 bilhões de reais por ano com segurança, segundo dados divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para se ter uma ideia do montante, isso equivale a 1,7% do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2022. Esses cálculos estimados são feitos a partir de custos que esses empreendimentos têm com a contratação de segurança patrimonial, seguros, além dos registros de roubos e furtos de equipamentos e produtos. Há ainda uma série de fatores que geram custos difíceis de serem calculados e que afetam não só a saúde financeira dos empreendimentos, mas também a economia de todo o país. Regiões que registram episódios frequentes de violência, por exemplo, podem afastar investidores, fazendo com que empresas ou indústrias se instalem em locais considerados menos estratégicos, longe de locais de distribuição ou de outros elos da mesma cadeia produtiva. Além disso, imóveis em que já aconteceram casos chegam a ter uma desvalorização de até 30% no mercado. Também há efeitos relacionados à mão de obra. Isso vai desde a contratação de temporários para ficar no lugar de trabalhadores que foram vítimas de violência e precisam de afastamento, até casos mais graves, como os de homicídio, por exemplo, que trazem a necessidade de substituição de colaboradores. E esses novos precisam de treinamento e tempo para se adaptarem à função. Isso sem contar que áreas consideradas mais violentas podem não ser atrativas para alguns trabalhadores executivos, fazendo com que as empresas estruturem uma proposta salarial maior para tentar atrair talentos mais qualificados para as vagas. A economia baseada no turismo também é afetada diretamente. Isso porque viajantes costumam evitar destinos para que possam ter acesso a lazer de qualidade com mais segurança. Isso resulta em perda de receita para serviços como hotéis ou restaurantes, por exemplo, ainda que aquela região tenha um grande potencial e atrativos. Para especialistas na área, o investimento em segurança pública também deve ser pensado como um diferencial competitivo, já que decisões econômicas também são adotadas pelas empresas baseadas nesse fator. A ideia é que os empreendimentos pudessem investir em gastos com proteção mais eficientes, como a prevenção. O furto relâmpago de peças é um novo terror dos motoristas aqui na cidade de São Paulo. 4 minutos são suficientes para um criminoso arrombar um carro e desinstalar, por exemplo, a central multimídia do veículo e ainda fugir do local. Existe uma relação direta entre o furto de peças de carros e o mercado ilegal, já que esse é um comércio alimentado por esses itens de alto valor e facilmente furtados dos veículos, como a central multimídia, os retrovisores, faróis, rodas, pneus e até os catalisadores. Só que é importante destacar que quem compra esse tipo de peça fomenta esse mercado e também comete um crime. O Código Penal brasileiro trata como receptação culposa a falta de cuidado quanto à origem do objeto comprado ou recebido, que tem a origem criminosa. A pena varia de 1 mês a 1 ano de detenção ou multa, ou ambas as penalidades. E como identificar se a peça é furtada ou roubada? Bem, o preço é uma dica. Se está muito abaixo do valor de mercado, já dá para desconfiar. Outra sugestão é exigir nota fiscal, onde normalmente há a comprovação da procedência da peça. Um levantamento de uma empresa de rastreamento de veículos mostra que os casos de roubos ou furtos de carros na cidade de São Paulo cresceram 9,3% em 2023, na comparação com o ano anterior. Foram registrados pouco mais de 35 mil casos no ano passado, ante 32 mil em 2022.
Segundo a pesquisa, a zona sul da capital é a região que exige mais atenção quando o assunto é roubo ou furto de veículos. O bairro mais afetado em 2023 foi o Ipiranga, onde quase 21% das ocorrências foram registradas. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que trabalha diuturnamente para coibir todas as modalidades criminosas. Sobre a venda de peças automotivas roubadas ou furtadas, diz que realiza monitoramento de endereços eletrônicos e faz vistorias em locais físicos que comercializam esse tipo de produto. As empresas brasileiras estão encontrando dificuldades para quitar suas dívidas. De 2022 até o ano passado, os números de inadimplência subiram em mais de 100% quando comparados aos anos anteriores. O levantamento do Centro de Estudos de Mercados de Capitais apontou que o principal motivo para isso é a alta das taxas de juros definidas pelo Banco Central. Um levantamento realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida mostrou que o Brasil bateu recorde na venda de seguros de vida em 2023. No total, o setor arrecadou 62 bilhões e meio de reais, maior número da série histórica que começou em 2014. Os dados mostraram o crescimento da venda de seguros em todos os segmentos, principalmente os de vida, que representaram 48% dos contratados. Porém, os brasileiros também adquiriram bastante o seguro prestamista, aquele que amortiza ou quita uma dívida, além de seguro para acidentes pessoais. A pesquisa também mostrou que os seguros considerados historicamente menores, como o de funeral, cresceram quase 24% no ano passado. Durante 2023, foram pagos pelo menos 15 bilhões de reais aos segurados, resultado 5% maior do que o registrado em 2022. De acordo com especialistas, os prêmios arrecadados são valores recordes, porém muito ainda pode ser feito neste mercado, pois quando comparado a outros países, na opinião de especialistas, o Brasil ainda está longe do seu potencial, já que a participação dos prêmios de seguro de vida no PIB não chega a 1%. Hoje, o Brasil ocupa o lugar de número 41 no ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico quanto ao volume de prêmios de segurados de vida, considerando 43 nacionalidades. Segundo alguns dados de instituições internacionais, os países com PIB relativamente próximo ao do Brasil possuem mercados de seguro de pessoa com uma maior participação. E veja a seguir, no Acre, 17 municípios estão em estado de emergência e mais de 11 mil pessoas foram afetadas por causa das fortes chuvas. E ainda, reajuste salarial médio em janeiro foi o maior para o período em 17 anos. Enquanto a vacina contra a dengue é destinada a uma pequena parcela de brasileiros pelo SUS, uma pesquisa revelou que a maioria das pessoas que querem se imunizar contra a doença enfrentam apenas uma barreira: o valor. As 2 doses da Qdenga custavam a partir de R$ 800 na rede particular. Mas agora a farmacêutica assumiu o compromisso de vender prioritariamente para o governo. Em meio a uma epidemia de dengue que já matou mais de 150 pessoas no Brasil, quase 90% da população quer se vacinar contra a doença. É o que mostra um levantamento divulgado esta semana. Segundo o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, somente 19% dos entrevistados estariam dispostos a pagar pelo imunizante, o que demonstra dependência da população brasileira diante das campanhas de vacinação promovidas pelo SUS. Atualmente, o Ministério da Saúde está distribuindo gratuitamente 1.200.000 doses para estados e municípios vacinarem crianças de 10 e 11 anos de idade. No Rio de Janeiro, foi registrado um aumento de 86% nos atendimentos a casos de pacientes com suspeita da doença nas UPAs e 6 óbitos foram confirmados na última sexta-feira.
E após altas no número de casos de dengue no país, o Peru disse que vai declarar estado de emergência em 83% de todo o seu território. Já são mais de 25 mil pessoas infectadas este ano, 95% a mais se comparado ao ano anterior. E a maioria registrada é no norte, onde a capacidade dos hospitais está sobrecarregada. O aumento se deve à onda de calor e de chuvas fortes, que são as condições favoráveis para a reprodução do mosquito. Até agora, 28 pessoas morreram da doença. Hoje faz exatamente 4 anos que o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Na época, uma mobilização global conseguiu enfraquecer o vírus, que deixava um enorme rastro de destruição. De lá para cá, muita coisa mudou, mas por aqui ainda existem dificuldades no registro de casos por falta de testagem. O Brasil sequencia cerca de 0,03% das amostras de Covid-19, enquanto países como o Reino Unido analisam por volta de 5%. Nas últimas semanas, houve um aumento do número de casos da doença no país, passando de cerca de 20 mil na primeira semana desse ano para mais de 45 mil na 7ª semana. Mas, segundo o coordenador da plataforma SP Covid Infotracker, o professor Wallace Casaca, a maioria das pessoas não passam por teste. E por isso é possível dizer que os dados em torno da doença seriam subnotificados. A gente lembra aqui que o conteúdo divulgado nos boletins epidemiológicos correspondem apenas aos pacientes testados nos postos ou então nos hospitais. Em uma entrevista, o professor ressaltou que uma política pública efetiva de testagem seria essencial para dizer à população que a pandemia ainda não acabou. Houve um aumento substancial de casos em 2024 e a doença ainda leva a óbito cerca de 200 pessoas por semana. Em nota, o Ministério da Saúde informou que realiza a aquisição dos testes rápidos e de RT-PCR para diagnóstico de Covid e que faz a distribuição às secretarias estaduais de saúde. Além disso, segundo a pasta, o monitoramento junto aos estados é constante, bem como a elaboração de estratégias de testagem. Diz ainda que os registros de testes rápidos nas primeiras semanas de 2024 praticamente dobraram em relação ao final do ano passado, passando de cerca de 38 mil em 23 de dezembro de 2023 para 75 mil em 17 de fevereiro de 2024. A pasta afirma também que a vacinação segue como a principal medida para evitar casos graves. Segundo o boletim epidemiológico divulgado no último dia 17, até aqui, o país contabiliza mais de 38 milhões de casos de Covid-19 e aproximadamente 709 mil mortes causadas pela doença. O governo federal decretou situação de emergência estadual no Acre devido às inundações causadas pelo transbordamento de rios e igarapés após as fortes chuvas, que deixaram mais de 11 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. O decreto facilita o acesso da gestão local a recursos federais aos 17 municípios atingidos e permite a realização de compras emergenciais sem licitação e a superação de metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise. O estado do Acre busca parcerias com a iniciativa privada para minimizar os impactos das inundações. E até amanhã, o IMET prevê novas chuvas e ventos na região. No ano passado, o Brasil registrou mais de 17 mil ocorrências de roubos de cargas em todo o território nacional. Caminhões com produtos de e-commerce, alimentos e bebidas, tabaco e combustíveis foram os itens mais visados pelos criminosos. O relatório realizado pela empresa de consultoria Overhaul mostrou que os caminhões mais cobiçados pelas quadrilhas foram aqueles que carregavam cargas mistas, com diversos produtos específicos. Essa categoria de caminhão é comum para transportar produtos de empresas que atuam no e-commerce e acabam misturando muitos itens de diversos segmentos, como eletrônicos, celulares, moda e alimentos, o que atrai os criminosos pela sua facilidade de escoar o produto dos furtos.
De acordo com diversos especialistas, a escolha dos criminosos por esses itens está diretamente ligada à facilidade em negociar e comercializar no mercado paralelo sem a necessidade de pagar impostos ou emitir notas fiscais. Na segunda posição do ranking estão os caminhões responsáveis por transportar alimentos e bebidas. Já o tabaco, responsável por movimentar uma indústria bilionária no Brasil, é o terceiro da lista. Uma das explicações encontradas por especialistas para o aumento dos casos de roubos de determinados produtos está principalmente a demanda de consumidores que aceitam consumir itens oriundos de ações criminosas, já que grande parte da população aceita comprar produtos roubados ou de procedência duvidosa por serem mais baratos. No mercado financeiro, em mais um dia de agenda fraca no Brasil e no mundo, os investidores seguiram na expectativa por algumas divulgações importantes que devem acontecer ao longo dessa semana, como dados de inflação dos Estados Unidos, prévia da inflação oficial brasileira e também do PIB do Brasil. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,23%, cotado em R$ 4,98 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,15% aos 129.609 pontos. Os trabalhadores brasileiros começaram o ano com motivos para sorrir. O reajuste salarial médio no mês passado foi o maior para o período em 17 anos, ou seja, a carteira ficou um pouquinho mais cheia. Os brasileiros tiveram um reajuste médio real de 2%. Não havia um registro como esse desde 2007, quando começou a contagem. Os dados do boletim Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostraram que em janeiro o piso médio foi de R$ 1.492. Quase R$ 100 a mais que o salário mínimo. Agora, se forem considerados todos os meses, o percentual apresentou o melhor resultado para os trabalhadores desde dezembro de 2013. O boletim ainda mostrou que 90% das negociações de acordos e convenções coletivas que aconteceram no mês passado tiveram resultados acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A convenção nada mais é que uma negociação entre sindicatos de trabalhadores e os representantes dos setores. Lá que são estabelecidas as normas para salários, horas extras e condições de trabalho. Mas entre todas as categorias, quem teve o resultado mais expressivo foi a construção civil. O aumento foi de quase 3%. A lista continua com setores de serviços e indústria, todos acima da inflação. Roraima foi o estado com maior reajuste mediano. Por outro lado, esses ganhos quase não foram vistos no Mato Grosso. O estado apresentou o pior aumento entre todos do país. Mas segundo a FIPE, até aqueles setores e locais que não tiveram um aumento relevante poderão ficar mais calmos. Isso porque uma prévia para esse mês de fevereiro mostrou que os ganhos deste mês serão ainda maiores. E veja a seguir, Estados Unidos e Reino Unido atacaram em conjunto alvos civis do Iêmen pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio. E também, o governo da Hungria aprovou a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte. O primeiro-ministro palestino renunciou ao cargo. Ele é membro da Autoridade Palestina com sede na Cisjordânia ocupada e apresentou sua renúncia por escrito ao presidente Mahmoud Abbas. Apresentei a demissão do governo ao presidente em 20 de fevereiro e a submeto hoje por escrito, afirmou Mohamed Shtayyeh em Ramallah, antes de explicar que a decisão acontece à luz dos fatos relacionados com a agressão contra a faixa de Gaza e a escalada na Cisjordânia e Jerusalém. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro do ano passado, entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, o presidente Mahmoud Abbas, de 88 anos, tem sido muito criticado por sua impotência diante dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza e do aumento da violência na Cisjordânia ocupada. Desde os confrontos de junho de 2007, a liderança palestina está dividida entre a Autoridade Palestina de Abbas, com um poder limitado na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza.
A próxima etapa exige novas medidas governamentais e políticas que levem em consideração a nova realidade na faixa de Gaza e a necessidade urgente de um consenso interpalestino, afirmou Shtayyeh. A demissão do executivo foi anunciada depois que países da região e vários governos ocidentais pediram uma reforma da autoridade palestina, que, a longo prazo, poderá ficar à frente do governo na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram em conjunto alvos civis no Iêmen pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio. O grupo terrorista Houthis relatou que foram pelo menos 23 ataques que atingiram civis e uma fábrica de pesticidas. O capítulo mais recente da guerra no Oriente Médio teve como protagonistas duas nações que falam até a mesma língua, seja no idioma e na parte bélica. Estados Unidos e Reino Unido, juntos atingiram pelo menos 18 alvos militares Houthi no Iêmen em ataques aéreos. O grupo Houthis relatou 23 ataques aéreos, portanto, alguns locais receberam mais de um ataque. Uma fábrica de pesticidas localizada na parte ocidental da capital do país foi severamente devastada após ter sido atingida 3 vezes pelos ataques aéreos. Os ataques também afetaram edifícios residenciais próximos, com janelas quebradas e paredes derrubadas, o que deixou toda a região em estado de pânico. Funcionários da fábrica de pesticidas bombardeada disseram que as forças resolveram atacar a fábrica civil com o objetivo de prejudicar ainda mais a economia do país, devastada pela guerra. Desde janeiro, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm lançado ataques aéreos consecutivos contra as forças Houthi, resultando em múltiplas vítimas. Tanto a coligação liderada pelos Estados Unidos como os Houthis alegaram que todos os alvos atingidos eram militares. Porém, a situação mudou e dessa vez vários alvos civis foram atingidos pela primeira vez, mostrando os receios entre a população local de que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estejam mudando seus focos para incluir infraestruturas civis. O ranking das forças navais mais poderosas do mundo foi finalmente divulgado, mas o Brasil decepcionou e não chegou nem perto de ocupar o primeiro lugar da lista. O levantamento feito pelo site Global Firepower analisou 145 países. Do maior para o menor, eles classificaram o número total de navios de guerra e submarinos por cada país. Aqueles projetos que ainda estavam em desenvolvimento não foram levados em conta. A expectativa era grande, mas o Brasil só apareceu na 23ª posição. São mais de 130 navios, e mesmo assim o país não chegou nem perto das grandes potências. Mas para quem acreditava que os Estados Unidos iriam reinar na lista, também estavam enganados. O ranking foi encabeçado pela Rússia, que apresentou um número incrível. São quase 800 navios. Logo após estão a China e a Coreia do Norte. Só depois desses 3 países que as forças navais norte-americanas apareceram. Entre os países da América do Sul, nenhum surgiu entre os 10 primeiros. Mas nem assim o Brasil conseguiu ser o melhor. A Colômbia apareceu na frente. Eles ficaram na 12ª colocação. Outra lista famosa que foi divulgada foi a do Diretório Mundial de Navios de Guerra Militares Modernos. Mas acredite, o Brasil decepcionou mais uma vez. E neste levantamento foi ainda pior, só aparecemos na 25ª colocação. O governo da Hungria aprovou nesta segunda-feira a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A aprovação era a última que faltava para a entrada oficial do país nórdico na organização militar. O primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson classificou esta segunda-feira como um dia histórico e escreveu nas redes sociais de que o país está pronto para assumir a parte de responsabilidade pela segurança da OTAN. O parlamento húngaro aprovou com 188 votos a favor e 6 contras a entrada da Suécia no bloco militar. Para ingressar na OTAN, era preciso a aprovação de todos os integrantes da organização. Agora é necessária uma assinatura presidencial da Hungria para endossar formalmente a aprovação da candidatura sueca à OTAN,
o que deve ocorrer nos próximos dias. Em seguida, a Suécia se tornará oficialmente o 32º membro do acordo militar. Com a Suécia participando da OTAN, toda a costa do Mar Bélico fará parte do território da aliança, com exceção da costa da Rússia e de Kaliningrado. Ou seja, no caso de um ataque russo, por exemplo, seria mais fácil defender os países bélicos. Apesar do país ser pequeno e ter uma força militar de aproximadamente 50 mil pessoas, sendo metade reservista, Simon Kurz, que ocupa a cadeira de Política de Segurança Internacional da Universidade Zeppelin em Friedrichshafen, na Alemanha, afirmou à agência Deutsche Welle que os suecos têm um exército muito moderno, em particular uma força aérea moderna de fabricação própria. O país também é conhecido por sua potência marítima com submarinos, tanto que já participaram de algumas missões da OTAN, como no Afeganistão. Os suecos se comprometeram ainda a aumentar os gastos com defesa para atingir a meta da OTAN, de 2% do produto interno bruto. A compra de 128 mil bonecos artesanais sem licitação pela gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está sendo investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do município. Os produtos, classificados como bonecos assustadores por integrantes do movimento negro, custaram mais de 17 milhões de reais aos cofres da Prefeitura de São Paulo e tiveram como destino as escolas infantis do município. Os bonecos foram encomendados para integrar projeto educacional direcionado a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculadas nas unidades municipais de educação infantil. A proposta era incentivar a inclusão e a diversidade ao inserir bonecas negras e com traços latinos no dia a dia das crianças. Cada uma das cerca de 2.500 unidades educacionais da capital recebeu um kit composto por 8 bonecas, sendo um menino e uma menina bolivianos, um bebê negro, uma boneca com turbante, uma com tranças e um com pompom, além de um menino haitiano e um boneco com penteado Black Power. Para ativistas, porém, eles prejudicam a autoestima das crianças que buscam caracterizar além de remeterem ao período da escravidão. Após reclamações dos professores, o sindicato do setor pediu a retirada dos kits de bonecos em ofício enviado à Secretaria Municipal de Educação em junho do ano passado, quando as peças foram entregues nas unidades. Em resposta ao ofício, a secretaria afirmou que os bonecos não pretendem retratar pessoas reais e que a pasta se compromete com práticas antirracistas e não xenofóbicas e sobre os pés descalços que representam possibilidade de contato com a natureza. Em nota, a Secretaria de Educação afirmou que a empresa contratada fez parte de ações do município contra racismo, possui cadastro da pessoa jurídica regular e consta como atividade econômica secundária o comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. O contrato de 17 milhões e 200 mil reais sem licitação foi assinado em 29 de dezembro de 2022. Cada kit custou R$ 1.080 aos cofres públicos, o que representa R$ 135 por boneco. O valor foi questionado pela Procuradoria do município em um parecer. A justificativa da Prefeitura para a contratação da empresa foi a exclusividade dos bonecos a serem adquiridos. Nas redes sociais, a empresa aparece como especializada em móveis infantis. Agora, há questionamentos sobre o preço pago e se, de fato, a empresa seria a única capaz de fornecer esse material. A Promotoria do Patrimônio Público recebeu reclamações sobre a compra há um mês, quando enviou ofícios aos envolvidos para se explicarem. Em representação recebida pelo Tribunal de Contas do município no último dia 16 de fevereiro, há alerta sobre a velocidade do processo, que tramitou de maneira célere, em pouco mais de um mês. Uma equipe técnica analisa a representação, a exclusividade do fornecedor comprovada pela empresa via documento expedido pela Junta Comercial também foi questionada pelos procuradores.
A Prefeitura de São Paulo e a empresa se defenderam através de nota. Com relação ao valor pago pelos bonecos, a gestão Nunes disse que ele é compatível ao cobrado pela fornecedora a clientes privados e públicos no país inteiro e que o valor praticado pela empresa no mercado é de R$ 158 para o frete acima do preço pago pela Prefeitura. A sócia do ateliê Quero Quero, Karine Ramos, disse por meio de nota de seu advogado que a empresa produz a coleção de bonecas com características étnicas desde 2021. O produto, segundo ela, chamou a atenção de gestores da rede municipal de ensino que encomendaram versões personalizadas. E veja a seguir, em primeiro voto no STF, Flávio Dino é a favor de amplo alcance para a decisão sobre vínculo entre trabalhadores e aplicativos. E ainda, estudo revelou que escrever à mão é um excelente treinamento para desenvolver habilidades de forma mais eficiente do que digitar em um teclado. O número de denúncias contra atividades envolvendo balões teve um aumento de 70% em um ano no Rio de Janeiro. Vale lembrar que existe uma lei desde 1998 que descreve como crime as condutas de fabricar, vender ou soltar balões que possam causar incêndios, bem como evitar riscos para a vida humana dos animais ou vegetações. Os dados divulgados pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia incluem informações sobre a fabricação, comercialização, soltura de balões e grupos de baloeiros em todo o Rio de Janeiro. Ao todo, foram registrados 116 denúncias no ano de 2023, um aumento de 70% se comparado com o ano anterior, que foram registrados 69 casos. Dessas 116 denúncias, 62 partiram da Baixada Fluminense. Nos últimos 3 anos, os bairros com maiores números de alertas sobre esses tipos de crimes foram a Taquara, seguido de Campo Grande, ambos na zona oeste do Rio. A pena para atividades criminosas envolvendo os balões pode chegar a 3 anos de prisão, com multas que vão a partir de R$10 mil. Neste último domingo, um balão foi abatido antes de cair em uma das pistas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio. O incidente acabou provocando o atraso de um voo. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira teve que adiar o pouso até que a pista ficasse desobstruída. De acordo com a concessionária Rio Galeão, em 2022 foram registradas 68 ocorrências na região do aeroporto, sendo 32 delas durante as festas juninas, que representa 47% do total do ano. A Light, por exemplo, empresa responsável pela distribuição de energia do estado do Rio, informou que a queda de balões deixou 6.162 pessoas sem energia elétrica durante 6 meses do ano de 2022. Em seu primeiro voto como ministro do STF, Flávio Dino votou a favor do processo que discute a existência de um vínculo trabalhista entre os motoristas de aplicativo e as plataformas que prestam esse tipo de serviço. O ministro Edson Fachin também é a favor. A votação termina no dia 1º de março, em plenário virtual. Para que seja rejeitada, são necessários 8 votos contra. Caso votem a favor, a Corte vai elaborar uma tese em plenário físico. O governo federal afirmou hoje que vai manter com as Forças Armadas o transporte de cestas básicas aos indígenas Yanomami em Roraima. Um estudo foi realizado em novembro do ano passado para que parte dessa tarefa fosse feita por aeronaves contratadas de empresas privadas. Mas até agora a medida não saiu do papel. O povo Yanomami sofre com o garimpo ilegal em suas terras e enfrentam graves problemas de saúde em razão da poluição dos rios devido às atividades criminosas dos garimpeiros na região. Para este ano, o Ministério da Defesa firmou um compromisso que até o dia 31 de março deve fazer todas as entregas de cestas básicas que estão disponíveis no depósito da Conab em Boa Vista, capital de Roraima. Segundo a presidente interina da FUNAI, Lúcia Alberta, neste ano já foram distribuídas 6.000 cestas básicas. Alberta afirmou ainda que em março a FUNAI estará pronta para distribuir cestas e ferramentas agrícolas aos indígenas por meio de aeronaves civis.
A Procuradoria-Geral da República relatou em ofício enviado no último dia 20 de fevereiro ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério Público Federal em Roraima aponta que o governo havia anunciado a medida em audiências de conciliação, mas até o momento não houve avanços na contratação de aeronaves do setor privado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, relata na ação movida em 2020 pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e 6 partidos da então oposição a Bolsonaro que o acusam de omissão na proteção de indígenas durante a pandemia de Covid-19. Desde o início de 2023, órgãos como Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Forças Armadas vêm atuando para a expulsão dos invasores do território. O debate para a troca por aeronaves de empresas privadas começou em novembro do ano passado, quando foi publicada uma portaria do Ministério da Gestão e Inovação para criar uma equipe de planejamento da contratação relativa ao projeto de logística Yanomami, com membros de diversas pastas. À época, o Ministério da Defesa afirmou que o apoio logístico empregado pelas Forças Armadas se deu de forma emergencial, até que os órgãos que têm essa atribuição como atividade finalística pudessem implantar soluções duradouras. No Brasil, são produzidos aproximadamente 1.300.000 toneladas de maçã por ano. E o estado com maior produção é Santa Catarina, que teve sua colheita aberta nesse final de semana. Santa Catarina vive essa semana uma mudança climática, né? Semana passada estava muito quente, abafado, sem chuva, mas essa semana já começou totalmente diferente. Como vocês podem observar, o clima está mais ameno, temperatura na casa dos 25 graus em todo o estado e bastante chuva chegando em todas as regiões. Mas chuva e friozinho, a gente se remete aqui no estado à maçã, que teve a sua colheita aberta na Serra Catarinense no último sábado. A Serra, que é a maior produtor de maçã aqui do estado e uma das maiores do país, já que Santa Catarina é o maior produtor da fruta, seguido de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e também Minas Gerais. A expectativa desse ano é que Santa Catarina faça a colheita de mais de 557.000 toneladas, batendo o recorde do ano passado. A região serrana, como eu disse, é a mais propícia para a fruta, tanto que ela já tem um selo de qualidade especial, principalmente na maçã Fuji, para determinar as características dessa maçã extremamente saborosa e oriunda aqui do estado. Então, portanto, Santa Catarina vai aí se agilizando para a colheita dessa fruta, que é muito importante para a economia dos catarinenses. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. Apesar de cada vez menos comum, escrever à mão ativa áreas do cérebro relacionadas à criatividade, lógica e coordenação motora, ou seja, a escrita é um excelente treinamento para desenvolver habilidades de forma mais eficiente do que digitar em um teclado, de acordo com um estudo norueguês. Para mostrar a importância da escrita manual nos processos cognitivos relacionados à aprendizagem, foram coletados dados de eletroencefalograma com um conjunto de 256 sensores de um grupo de 36 estudantes universitários para detectar sua atividade cerebral enquanto eles escreviam à mão com uma caneta digital ou teclado uma determinada palavra que aparecia em uma tela. As diferenças nos padrões de conectividade nestas áreas do cérebro, juntamente com as frequências, demonstraram ser cruciais para a formação da memória e a codificação de novas informações e, portanto, benéficas para a aprendizagem. Foram investigadas áreas parietais e centrais em bandas de frequência específicas, com foco na conectividade cerebral, que comprovadamente facilita o aprendizado e a memória. Essas áreas cerebrais têm sido associadas a mecanismos de atenção e processos cognitivos na percepção visual. Ou seja, a retenção visual das formas da letra e da composição da palavra faz com que a região cerebral relacionada à memória trabalhe para poder reproduzi-la ao escrevê-la à mão, para que a capacidade seja estimulada e exercitada. Escrever ainda é uma atividade psicomotora que requer sincronização entre o cérebro e a mão para segurar a caneta e desenhar as palavras no papel, interligando os diferentes símbolos. Os pesquisadores descobriram que a ativação do córtex visual, sensorial e motor ajudou a melhorar os processos de assimilação e codificação de novos conhecimentos.
Portanto, se você quiser aprender algo, o melhor é escrevê-lo à mão. Durante 1000 anos, a caligrafia foi admirada como forma de arte. Afinal, a escrita se baseia no traçado preciso de linhas, o que acarreta um desenvolvimento cognitivo espacial que permite gerenciar a distribuição do conteúdo em um determinado espaço. Isso já representa um desenvolvimento criativo por si só. Um estudo realizado nos Estados Unidos sugere que a caligrafia ajude a desenvolver habilidades lógicas e analíticas. Avaliando alunos da 2ª, 4ª e 6ª séries, foi descoberto que aqueles que escreviam à mão eram capazes de desenvolver ideias de forma mais clara e extensa, com maior velocidade e usando maior variedade de palavras do que aqueles que o faziam com o teclado. Ao contrário de uma tela, uma folha de papel em branco é um excelente canal para treinar a concentração e o foco mais profundo. Um estudo conjunto de universidades dos Estados Unidos e da China mostrou que a caligrafia está relacionada com a melhoria da tomada de decisões. Além dos benefícios cognitivos que demonstrou ter para o desenvolvimento do cérebro, a caligrafia traz benefícios a nível psicológico, pois permite estabelecer um canal para colocar pensamentos e ideias em ordem. Muitas pessoas encontram na escrita um espaço íntimo para expressar pensamentos e sentimentos que não conseguem representar verbalmente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.